Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, os encarnados e os desencarnados. Estamos aqui hoje com muita gratidão, estar mais uma vez nesta quinta-feira, onde a gente vem buscar um pouco mais de conhecimento sobre a nossa pátria espiritual, sobre essa doutrina consoladora, seus ensinamentos, Hoje vamos ter uma convidada de fora, de outro centro espírita, que é uma coisa muito gostosa quando tem essa troca, que a gente conhece pessoas novas, e que também é de movimento, e que está no trabalho, de divulgar a doutrina. Eu queria só passar para vocês os nossos horários, os horários que a casa está aberta para receber todo mundo. Todas as quintas, nós estamos aqui com essa palestra pública a partir das 8 horas da noite. Porém, às 7 horas, mediante agendamento, nós temos o atendimento fraterno, onde vocês podem entrar em contato pelo Facebook, e-mail, com algum trabalhador da casa, para marcar esse atendimento fraterno, Na quinta-feira, nós temos a palestra. No domingo, primeiro e terceiro domingo, nós temos um curso Conhecendo a Doutrina Espírita, que é para as pessoas realmente que estão iniciando, conhecendo a doutrina, Então, tem aquelas dúvidas básicas, o que é encarnação, como é desencarnar, corpo, perispírito, São algumas coisas que a gente, quando está começando a conhecer a doutrina, a gente não sabe o que é, e às vezes uma coisa pode confundir com a outra. E nós temos aqui esse curso, Então é só procurar a gente também para pegar os detalhes. Primeiro e terceiro domingo, nas 9 horas da manhã, e às 10h30 nós temos a palestra pública também. Então, estão todos convidados a vir, Temos o desenvolvimento da doutrina na segunda, e aí é para aquele pessoal que já conhece, essas coisas mais simples e realmente se dedica a um estudo mais profundo, porque daí a gente faz o desenvolvimento da doutrina, o estudo da mediunidade, e depois a gente faz o trabalho, que é um grupo mais fechado mesmo. Mas quem tem um certo conhecimento, quiser participar também, é só procurar a casa, que se for possível, será muito bom receber mais pessoas, A gente sabe que o trabalho sempre precisa de trabalhadores, E falando em trabalhadores, a gente está querendo começar, a gente vai começar um trabalho de ação social aqui na casa, E nós somos ainda um grupo pequeno. Então, eu convido a todos que tenham vontade de participar da ação social, que é ajudar a nossa comunidade de alguma forma, Podem me procurar, ou a Jússi também, que não está aqui, ou qualquer trabalhador que aí eles dirigem para a gente, que a gente está querendo pensar em alguma coisa, e aí a gente precisa de mãos, para poder pensar e fazer alguma coisa. Então, vamos lá, foram muitos avisos, Eu vou fazer uma leitura primeiro para a gente harmonizar, Do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Bom, eu abri aqui, porque dormis, e disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias, em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou
nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do reino, onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te, esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. E como a gente sabe que nada é por acaso, a leitura de harmonização chama a gente para o trabalho, né? Então, vamos fazer a nossa prece inicial, né? Quem quiser cerrar os olhos, serenar o pensamento. Meu querido mestre, estamos aqui todos em busca do consolo, em busca da reflexão, em busca de aprender a viver os teus ensinamentos, os teus exemplos. Mas com muita gratidão de estarmos aqui hoje, mesmo diante de todas as dificuldades, de alguns atropelos, de algumas dificuldades para podermos chegar aqui. Mas muita alegria de termos chegado. Muita alegria de estarmos podendo ver através do Facebook e, quem sabe, também rever depois. Te peço, Senhor, a espiritualidade amiga que já trabalha aqui, preparando tudo, que possa inspirar da melhor forma possível a nossa irmã Núbia, que com tanto carinho veio para nos felicitar, para que nós possamos apreciar os seus estudos. Que a gente possa escutar com os ouvidos do coração esses seus estudos. Agradecemos por todas as bênçãos recebidas. Que assim seja. Convidar então a irmã Núbia. Seja bem-vinda mais uma vez à nossa casa. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite, da paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Antes de começar, eu gostaria de pedir um pouco de paciência de vocês, porque eu estou muito gripada. Então, se de repente eu começar a tossir ou espirrar, faz parte. Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, paramos e pensamos: de onde eu vim? Para onde eu vou depois que eu largar esse corpo? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o objetivo dessa minha existência? Ou então, quantos de nós já passaram por aquela situação de déjà vu? Nossa, eu já vi essa situação, eu já vivi isso, eu já ouvi isso. Tá? Então, tudo isso pode ser explicado pelo fenômeno da reencarnação. O Mestre Jesus disse: em verdade eu digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não
para nós podermos reencarnar, nós precisamos primeiro desencarnar. E o que é a desencarnação? A desencarnação é simplesmente deixar a carne, sair da carne. Desencarnação é mudar de plano. É como se alguém saísse daqui de Joinville e fosse morar numa outra cidade, mas isso não alteraria em nada a maneira dessa pessoa ser, os usos e costumes que ela tem. Simplesmente ela estaria mudando de lugar. A morte é uma simples mudança de plano. É uma mudança de estado. É a destruição desse corpo físico, desse corpo material, dessa forma frágil, temporária, que já não oferece mais condições daquele ser crescer e evoluir. Então, este corpo, ele é deixado para trás, como uma roupa velha que já não nos serve mais. A desencarnação é o fenômeno de libertação do espírito. Ele se desliga de todos esses condicionamentos materiais e ele retorna ao seu verdadeiro lar. Então, para o espírito, a morte é a libertação. Para o espírito, o corpo físico é uma prisão. Nós, às vezes, quando dormimos, alguns já conseguem vivenciar esse fenômeno, que é o desprendimento do corpo, do espírito, né? O espírito se afasta do corpo físico e viaja, vai até a espiritualidade ou vai aonde ele tenha algum tipo de afinidade. Alguns espíritas costumam chamar esse fenômeno de pequena morte. Então isso já nos dá uma breve pincelada do fenômeno realmente da desencarnação. E com exceção do suicídio, que é o próprio ser que provoca, todos os programas de desencarnação já são previamente estabelecidos e orientados pelas forças espirituais que dirigem a humanidade e a mentoria de cada ser. Bom, depois do desencarne, lá no plano espiritual nós somos recém-chegados, é como se nós nunca tivéssemos estado lá, né? Então nós somos recém-chegados. O que acontece com esse espírito? Primeiro, ele tem uma visão panorâmica de toda aquela existência que ele viveu na Terra. Alguns espíritos contam que no momento da morte parece que um filme de toda a vida que aquela pessoa viveu, de todas as experiências que ela teve, os bons e os maus momentos. E isso acontece com o espírito lá do outro lado. Ele precisa saber o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Ele readquire a sua antiga forma, que é a forma perispiritual, que é a forma como nós nos movimentamos no mundo espiritual, e ele encontra espíritos afins, que podem ser amigos, familiares, ou dependendo para onde ele vai e como ele vai, ele encontra também seus inimigos. Em resumo, ele se encontra consigo mesmo. E aí ele tem a consciência dele completamente expandida. Ele toma consciência plena de si mesmo. Mas a situação do espírito depois da morte vai depender de como ele conduziu a sua vida aqui no plano material. Isso vai influenciar o lugar para onde ele vai, o socorro que ele vai receber, a ambientação espiritual, ou seja, em que lugar ele vai viver. Uma vez perguntaram para o Chico, o que eu faço para poder ter um bom desencarne, para ter uma boa morte, para ir para um lugar melhor? O Chico disse simplesmente, tenha uma boa vida. Você só terá uma boa vida, uma boa morte, se tiver uma boa vida. Os espíritos mais adiantados, eles bem depressa eles se libertam de todas as influências terrestres, de tudo aquilo que prendia esses espíritos aqui na Terra, e eles recuperam bem mais rápido a consciência de si mesmos. Eles se tornam donos de si com muito mais rapidez. Já os espíritos inferiores, eles conservam por mais tempo as impressões da vida material e as ilusões, o que é pior, da vida terrestre, como vícios, desejos, necessidades, apegos.
E, infelizmente, muitos desses nossos irmãos acabam se tornando os nossos irmãos obsessores, perturbadores, desordeiros, zombeteiros. Por quê? Porque eles se encostam naqueles encarnados que vibram na mesma frequência e influenciam esses irmãos encarnados para que continuem lhes dando o prazer que eles tinham quando estavam encarnados. Bom, daí depois de residir temporariamente na espiritualidade, e esse tempo também varia muito, né? Não é igual para todos, aí os espíritos fazem toda uma programação e retornam às lides terrestres. Eles reaparecem, eles ressurgem na cena terrestre. E esse ressurgir na cena terrestre que nós chamamos de reencarnação. A reencarnação, ela é uma lei divina e ela contempla todas as criaturas, sem exceção. Ela acontece através de uma programação muito amorosa, muito meticulosa, muito cuidadosa, muito bem planejada, mas em linhas gerais. Não existe determinismo. Cada movimento, cada gesto, cada palavra, tudo programado. Não. É em linhas gerais. A nossa conduta, a maneira como nós nos comportamos, como nós nos portamos durante a vida, é que vai determinar o sucesso ou o fracasso dessa nossa encarnação. Tá? Mas quando a gente olha a nossa volta, e nós não precisamos ir muito longe, nós vemos tantas coisas, nós vemos tantas situações diferentes, nós vemos tantas condições diferentes em que os seres humanos se encontram. O mais básico que a gente vê: riqueza e pobreza. Riqueza extrema e pobreza extrema. Saúde, vigor, vitalidade e doenças e deficiências. Inteligências fantásticas e ignorância e incapacidades. Uma pessoa boa sofrendo ao lado de uma pessoa má que prospera, que vive bem. Né? Isso, eu abro um parênteses, aparentemente. Esse são os nossos olhos materiais que enxergam isso. Né? Você não sabe realmente se aquele ser é feliz daquela maneira como ele está vivendo. E aí nós que temos consciência, nos questionamos. Puxa, onde é que está a justiça? Onde é que está a misericórdia de Deus? Que não vê todas essas coisas, ele vê sim. E para responder então esse questionamento de uma maneira congruente, de uma maneira convincente, só há uma maneira, que é aceitar a reencarnação. A reencarnação, que é um dos princípios básicos, um dos fundamentos da nossa amada doutrina espírita. Conceitualmente, a palavra reencarnação, ela foi gradualmente aceita, ela foi gradualmente usada para expressar essa possibilidade do espírito humano viver diversas existências na Terra. Encarnar significa entrar na carne, e reencarnar significa entrar de novo na carne. Mas o ego, o eu, ou seja, a consciência, a personalidade, aquela organização dinâmica, que é tudo o que nós somos durante as sucessivas reencarnações, ou seja, o espírito, ele se separa do corpo no momento da desencarnação e depois ele retorna à Terra num corpo completamente novo. Bom, mas a crença da reencarnação, ela não é nova. E nem tampouco ela surgiu com a doutrina espírita. A crença da reencarnação se perde no tempo. E ela existe também em outras religiões, ela existe também em outras crenças. Uns exemplos. Os egípcios, do antigo egípcio, muito antes do cristianismo, muito antes do surgimento da doutrina espírita, já criam e já pregavam a reencarnação. O budismo, que também é muito anterior ao cristianismo, também já pregava a reencarnação. O hinduísmo, as religiões que cultivam os orixás, que são os deuses africanos,
como a Umbanda, o Candomblé, as nações nativas americanas que cultivam o xamanismo, algumas religiões místicas como a Wicca, todas elas creem na reencarnação. E também há vários pensadores, há vários filósofos que acreditavam e que defendiam a reencarnação. Entre eles nós temos alguns bem conhecidos, por exemplo, Pitágoras. Pitágoras afirmava que as reencarnações serviam para purificar e libertar a alma dos pecados. Um discípulo que ele tinha, que era o seu mais notável discípulo, Timeu de Locris, foi o principal representante da escola pitagórica, ajudava-o a difundir essa crença da reencarnação. Heródoto acreditava que a pessoa morria já reencarnada, na reencarnação instantânea. Tá? E outra, ele acreditava que você podia reencarnar como um animal, como pedra, como planta. Tá? Essa era a crença que ele tinha. Sócrates também acreditava na pluralidade das existências e nas idas e vindas na Terra. E Platão, que é o mais conhecido, inclusive muito citado pela própria doutrina espírita, ele defendia a doutrina das reminiscências, das lembranças. O que é isso? Ele dizia que aprender é recordar. Porque nós já sabemos as coisas, nós já trouxemos da espiritualidade o conhecimento, então quando nós estamos encarnados, nós simplesmente relembramos aquilo que nós já trouxemos de lá. E nós temos também alguns exemplos de espíritos notáveis. Por exemplo, Mozart. Mozart, ele compunha aos 8 anos e tocava qualquer música aos 4 anos. Beethoven, além da genialidade musical, ele descobriu a geometria plana aos 12 anos. Rembrandt desenhava e pintava perfeitamente e nem sabia ler ainda. Michelangelo possuía uma técnica perfeita aos 8 anos de idade. E vários outros mestres que, se nós formos pesquisar, nós vamos achar assim, mestres que falavam diversos idiomas e discutiam qualquer tema nesses idiomas que eles falavam. E se nós formos olhar bem, quantas crianças nós vemos por aí? Aquela criança que toca um instrumento, meu Deus do céu, ela mal sabe falar, mal sabe andar e já toca um instrumento, fala outra língua, faz contas matemáticas de cabeça, parece um computadorzinho, fala as capitais dos países, enfim. Tudo isso a reencarnação é que nos explica. Embora muitos sábios contradigam e procurem explicações mais simplistas. Ah, não, isso é prodígio, isso é genialidade. Tá? E isso, o prodígio e a genialidade fogem completamente à justiça de Deus. Por quê? Porque então Deus estaria privilegiando um em detrimento do outro. Então por que todos não somos gênios ou então todos não somos ignorantes? Tá? Isso não condiz com a justiça divina. E hoje no meio científico nós acompanhamos muitas pesquisas a respeito da reencarnação. E uma das pesquisas que mais tem sido explorada é a terapia de vidas passadas, a TVP. É uma das provas mais contundentes. Por quê? Através da hipnose e do relaxamento, o psiquiatra leva um paciente a uma outra vida anterior a essa que ele está vivendo para descobrir as causas dos males que ele está sofrendo e que nessa vida não se consegue achar. Isso é muito interessante. É uma terapia eficaz, é uma terapia muito valiosa, mas que só pode ser praticada por profissionais muito capacitados, muito experientes e muito sérios, e para tratar de problemas graves. Por exemplo, medos, fobias, traumas, obsessões, até perversões, ódios, e ultimamente está se tratando até a ansiedade e a depressão através da TVP. E não se deve usar a terapia de vidas passadas para satisfazer as curiosidades, tipo assim, eu quero saber se eu fui rainha na vida passada, eu quero saber, né, se o meu marido me traiu na vida passada.
Para, né? Isso é uma coisa muito séria. E na atualidade, há um psiquiatra americano, o Dr. Brian Weiss, que escreveu o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, em que ele trabalhou com uma moça e a curou dos problemas que ela tinha, através da terapia de vidas passadas, e ele mesmo, enquanto médico, enquanto psiquiatra, começou a defender a reencarnação e começou a difundir a reencarnação. Tá, mas e sob a ótica da fé, a ótica religiosa, como é que nós vemos a reencarnação? Bom, muitos religiosos afirmam que a reencarnação não consta dos evangelhos, mas estudos comprovam que ela consta, sim. E apesar da sua clareza, ela vem sendo negada sistematicamente por várias religiões, por ter interesses e razões diversas que não nos cabe agora querer debater. Tanto é que o tema foi retirado das Escrituras. Durante o concílio de Constantinopla, em 553 d.C., durante o governo do imperador Justiniano, ele foi forçado, foi obrigado, foi coagido pela sua esposa Teodora a tirar a palavra reencarnação das Escrituras. Por quê? Teodora, ela havia sido cortesã, havia sido prostituta, ela era cruel, ela era preconceituosa, ela era escravocrata, ela tratava muito mal os seus subalternos, e ela, por medo do castigo na próxima vida, que ela teria que pagar, digamos assim, por todo o mal que ela estava praticando, ela quis que tirasse, então, das Escrituras o termo reencarnação, como se mudando a letra mudasse a lei. Tá? E o que mais? Ela mandou executar 500. Isso é uma historinha que o Divaldo contou. Ela mandou executar 500 das suas colegas de profissão para que elas não a difamassem, para que elas não saíssem contando que foram colegas dela e que ela era prostituta. Você vê o grau de egolatria que ela tinha, o grau de egoísmo, né, de mandar sacrificar pessoas com medo de ser castigada numa próxima vida. E aí o que aconteceu? O termo reencarnação foi substituído pelo termo ressurreição, que até hoje a gente escuta, né, em determinadas religiões. Ressurgir significa reviver, mas no mesmo corpo. Isso é cientificamente impossível, foge à lógica, foge à razão, foge a todas as leis naturais, foge a todas as leis da ciência. O próprio Jesus confirma a reencarnação, assegurando que João Batista era o profeta Elias reencarnado. E ele diz: João é o Elias que estava por vir e que virá preparar o caminho para ele mesmo. E foi o que aconteceu. João Batista abriu os caminhos para Jesus. Bom, e aí nós chegamos à nossa doutrina. O que a nossa doutrina fala de reencarnação? Segundo Kardec, a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem a ver com o corpo anterior. Aquele que morreu, aquele corpo que morreu na encarnação passada, não tem nada a ver mais comigo. Eu ganhei um corpo novo, vida nova, corpo novo. E esse corpo, ele irá atender às necessidades do espírito nessa vida, que serão completamente diferentes da vida anterior. Mas por que nós reencarnamos? Bom, Deus nos impõe a reencarnação com o fim de nos fazer chegar à perfeição. Esse é o objetivo principal da reencarnação. Mas para que a gente alcance essa perfeição, nós temos que sofrer, entre aspas, todas as vicissitudes da vida corporal. Sofrer, nesse caso, significa passar por elas. Se com dor ou não, vai depender das nossas posturas e das nossas atitudes diante dos problemas da vida. A reencarnação, ela visa um outro fim, que é o de pôr o espírito em condições de assumir a parte que ele toca na obra divina, no todo dessa obra. Pois
nós todos temos um papel, nós todos temos uma importância muito grande nessa obra, uma responsabilidade muito grande. E assim como nós trabalhamos para a promoção do planeta, para o progresso do planeta, nós, enquanto indivíduos, nós crescemos juntos. Essa é a noção maior de irmandade, de solidariedade. Porém, como nós ainda vivemos num mundo de provas e expiações, a nossa evolução é através ainda de provas e expiações. O que é uma expiação? Expiação é a reeducação do uso do livre-arbítrio. É a reparação e a quitação de dívidas anteriores pelo amor ou pela dor. Isso nos cabe a nós escolhermos. Pode-se resumir que expiação é aprendizado. O que nós cometemos lá atrás, o que nós temos que aprender com os nossos erros. Mas vejam bem, não se aplica aqui a lei de Talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Né? Se eu matei, eu vou ser assassinado. Se eu feri, eu vou ser ferido. Não. Aí vai depender muito da nossa postura, das nossas atitudes nessa encarnação. Pelo amor ou pela dor. Tá? A maioria das aflições, elas têm origem no momento presente. Se nós formos fazer uma avaliação da nossa vida, nós vamos ver que os nossos sofrimentos, a grande maioria deles, nós sabemos a razão, a causa, sabemos de onde vem, para onde vai. E a origem deles é nessa vida mesmo. Então, o que nós não podemos fazer é nos acomodar, é nos colocar como vítimas. Eu estou sofrendo porque eu fiz um mal lá atrás, então eu vou ficar aqui sentadinho, sofrendo, bonitinho, não vou fazer mais nada da minha vida. Não. Tá? Precisamos lutar. É preciso que a gente tenha a postura do não porque, meu Deus, eu estou vivendo isso. Não, para que, meu Deus, que eu estou vivendo isso? O que é que eu tenho que aprender com isso? E aí nós temos as provações. As provações são o quê? Os desafios que nos testam. E esses desafios é que nos fazem melhorar e que nos fazem progredir. É como a escola. Você só passa de ano se você fizer a prova e for bem na prova. Aí você passa de ano. É a mesma coisa. Tá? E nós só saberemos se somos vencedores se nós formos colocados à prova. Eu venci o vício da bebida, mas eu só vou saber se eu me vir colocado diante da bebida. E isso por qualquer outra coisa na vida. Sendo assim, nós concluímos que a reencarnação se funda na justiça divina. E a justiça divina, o que é? Perfeita. Nós não podemos discutir a justiça de Deus. Por quê? O bom pai sempre deixa aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento e a reparação. Não são filhos de Deus todos os homens, bons e maus. Deus não ama o bom mais do que ama ao mal. Aí vem Jesus com a parábola do bom pastor. O bom pastor deixou as 99 ovelhas e foi atrás daquela que se perdeu. Ou então a parábola do filho pródigo, que largou tudo e se perdeu na vida e voltou e o pai o recebeu de braços abertos. E só entre os maus, só entre os egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio, os castigos sem perdão, que é típico dos vingadores, dos espíritos vingativos, que pregam a crença nas penas eternas, ou como nós costumamos chamar, a crença no inferno, onde você vai ficar o resto da eternidade sofrendo. Por alguns anos de erros, você vai ficar o resto da eternidade sofrendo. Cadê a justiça de Deus? Que pai que vai submeter um filho a isso? Ainda mais Deus, que é todo amor, todo bondade. E nós sabemos, nós temos consciência que o que nos cobra realmente é a nossa consciência. É ela que mexe realmente conosco, ela que nos tira o sono, ela que nos tira da nossa zona de conforto, ela que nos traz o desassossego, que suscita em nós as culpas e os remorsos, porque as culpas e os remorsos são o primeiro passo para a
reparação, para o refazer o caminho. A pergunta 171, no Livro dos Espíritos, nos diz: todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios para alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Então, só vivendo aqui na Terra é que nós vamos realmente crescer e evoluir. Não tem outro jeito. Por enquanto, não tem outro jeito. A sua infinita bondade lhes concede realizar em novas existências o que eles não puderam concluir numa primeira existência. Portanto, a doutrina da reencarnação é a única que corresponde 100% à justiça divina para com todos os homens, sem exceção. Deus não faz diferenciação entre seus filhos. E é ainda a única que pode explicar o futuro, pois que nós sabemos que nós vamos voltar às vidas terrestres. Nós estamos vivendo essa vida, mas nós sabemos que nós vamos voltar. Então nós temos que aproveitar muito bem o momento, porque quando nós voltarmos, nós teremos ganhos, nós teremos virtudes que nós amelhamos na vida passada. Todas as experiências que nós vivemos, ainda que tardias, por exemplo, assim, eu estou prestes a desencarnar e eu tive uma boa experiência, essa experiência não ficará perdida. Ela é computada na contabilidade, nos arquivos, nas poupanças da espiritualidade, como é que eles chamam? Os bônus hora, né? São aquelas benesses que nós amealhamos, elas ficam aguardadinhas e elas vão servir para nós na próxima encarnação. E a lei da reencarnação, ela ainda explica o quê? Ela explica o princípio da imortalidade. Porque o que morre é o corpo. Tá? Ele tem um tempo de validade. Mas nós não somos o corpo, nós somos espíritos. E enquanto espíritos, nós somos eternos. Por isso que nós temos tantas oportunidades. Essa perfeição que Deus traçou esse caminho para nós, ela não pode ser alcançada numa única encarnação, mas de jeito nenhum. Tá? Por isso que a perfeição, ela é um processo. É um processo gradual, é um processo contínuo, e o que é mais bonito, é um processo ascendente. É sempre para cima. E essa pluralidade, ela não pode ser concebida de um ser que governe o universo e não dê a mesma oportunidade a todos os seus filhos. Tá? E ele dá essas oportunidades e, mais ainda, ele dá o tempo que for preciso e ele respeita o tempo de cada um. Eu posso levar 1000 anos, você 2000, ela 100, beleza. Tá tudo certo, cada um o seu tempo. E Deus respeita isso em nós. Bom, como é que se dá então o processo da reencarnação? Existe na espiritualidade um departamento chamado Departamento da Reencarnação, tá? Que são espíritos preparados para orientar o reencarne dos seus irmãos. E dentro desse departamento existem os engenheiros do corpo, ou seja, aqueles que vão traçar um mapa do corpo físico com tudo que ele vai precisar para a nova encarnação. Os espíritos podem até pedir para escolher que corpo que eles vão querer ter, né, na próxima encarnação, embora dificilmente seja permitido a eles escolher. Tá? Por quê? Se nós fôssemos pedir, quem é que não iria pedir? Eu quero ser lindo, maravilhoso, perfeito, né? Um Adonis, né? As mulheres todas queriam ser modelo. Tá? Quando nós sabemos que as imperfeições do corpo, as debilidades, as impossibilidades do corpo são as que ajudam aquele ser a evoluir. E de repente eu preciso passar por essas deficiências, por essas debilidades para progredir. Eu num corpo perfeito não progrediria. Isso suscitaria em mim a vaidade, né? O egoísmo, a soberba. Então eu preciso passar por uma situação diversa para poder crescer. Eu ainda não estou preparada para ser a Gisele Bündchen. Já o espírito mais adiantado, esses espíritos, quando eles são muito adiantados, a liberdade deles aumenta proporcionalmente à elevação deles. Esse sim,
esses podem, e aí eles não escolhem, né? Eles só participam, eles opinam o que eles gostariam de fazer, como eles gostariam que fosse. Eles têm essa benesse. E aí eles têm a encarnação de acordo também com a sua vontade. Já os espíritos inferiores não. Os espíritos inferiores, eles são movidos por uma força amorosa, eles são empurrados, eles são impelidos por uma força muito amorosa. E eles obedecem daí cegamente. Vamos, é assim que tem que ser, então eu vou. Sem questionar e sem perguntar. E nós temos, assim, um exemplo que eu acho que é o exemplo máximo da bondade de Deus, do amor de Deus e dos irmãos que nos ajudam na reencarnação, que são as reencarnações compulsórias. As reencarnações compulsórias são aquelas reencarnações realmente obrigadas. Tá? O espírito não tem querer, não, ele tem que reencarnar. Tá? E geralmente essas reencarnações são dolorosas, essas reencarnações são muito difíceis. Tá? Os espíritos sofrem processos obsessivos terríveis, porque eles angariaram tantos inimigos e esses inimigos também os perseguem. Tá? Então, nem esses espíritos que são tão atrelados ao mal, que foram tão atrelados ao crime e que voltam às lides terrestres, até estes irmãos, eles contam com o amor, com a proteção e com a orientação, tanto de Deus como dos irmãos da espiritualidade. Nós somos um espírito que possui um corpo, e não ao contrário, né? A gente de vez em quando diz, o meu espírito. Não, o meu corpo. Eu sou o espírito. E a gente ocupa esse corpo temporariamente. Então, como é que se dá a união do corpo, da matéria, com o espírito? Essa união efetua-se pelo perispírito. Tá? O perispírito é o envoltório semimaterial do espírito. É como se fosse uma luva que envolvesse o espírito. Porque o espírito é energia pura. Perdão. Demorou, né? Ninguém entendeu. Desculpe. Não, desculpa. Obrigada. E esse perispírito, ele é formado, a matéria que o forma é o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é a energia que preenche todo o espaço da Terra. É a energia de vida, é a energia divina que pulsa ao redor da Terra. Então, como nós somos terráqueos, a energia que forma o nosso perispírito é a energia da Terra. Tá? E o perispírito, ele funciona como a ligação entre o corpo material e o espírito. Ele transmite as vontades do espírito para o corpo e transmite ao espírito as reações do corpo. Tá? Ele é o intermediário. E ele é também o molde. Ele é o molde do corpo físico. Durante a gestação, o perispírito vai moldando, fibra por fibra, molécula por molécula. Durante todo o processo gestacional que o feto se desenvolve e cresce, ali está o perispírito agindo, moldando, trazendo a forma que aquele corpo vai ter. Tá? Todas as reencarnações na Terra, elas seguem o mesmo jeito, elas seguem o mesmo princípio. Tá? Qual é o início dessa reencarnação? Quando é que começa realmente a reencarnação? A reencarnação começa no momento da fecundação, no momento do encontro do óvulo com o espermatozoide. Eu vi isso e eu achei tão interessante que o espermatozoide é escolhido pela espiritualidade, é selecionado. Daqueles milhões de espermatozoides, é selecionado aquele que vai levar toda a carga genética, toda a informação genética que aquele corpo vai precisar para aquela encarnação. E essa encarnação, ela se conclui entre os 7 e os 8 anos. Eu quando era criança, eu costumava ouvir, minha avó principalmente dizia que a criança até os 7 anos ainda é anjo. Não sei se vocês já viram isso, né? Ainda é anjo. Anjo. Uhum. Tá. E quando se consegue o êxito dessa reencarnação, a criança, ela ainda estabelece um intercâmbio com a sua mentoria, com a espiritualidade. Tá?
até se completar os 7 ou os 8 anos. Por isso que muitas crianças têm os amiguinhos invisíveis, né? Conversa com o amiguinho invisível. São às vezes os mentores, são às vezes os protetores que conversam com ela, que a orientam e tal, mas como ela não sabe exprimir aquilo, é um amiguinho. Porém, o espírito ele só vai estar totalmente aterrado na adolescência. Por quê? Porque na adolescência, o espírito ele passa a ter controle de si mesmo, controle do corpo. Tá? Ele começa a se autodescobrir, ele começa a se assenhorar de si mesmo. E é nessa fase que surgem os problemas. Por isso que a gente diz, né? Aborrecência. Tá? O adolescente é rebelde, o adolescente é bravo, o adolescente não obedece. Por quê? Porque aí começam a aparecer os vícios e também as virtudes, logicamente. Tá? E se apagam as lembranças mais próximas que ele trouxe da espiritualidade. Tá? O adolescente já não lembra mais de nada, ele já não tem esse intercâmbio que havia enquanto era criança, já não existe mais. Lógico que a espiritualidade está ali, orientando, né, intuindo e tal, mas ele já não ouve com tanta acuidade como ele ouvia enquanto ele era criança. Portanto, a espiritualidade sempre diz que é no período infantil, é o mais sério, é o mais propício à assimilação dos princípios educativos. É preciso prestar muita atenção nesse período. Tá? O que os nossos antigos diziam? É de pequenino que se torce o pequeno. Tá? Justamente por isso. Porque essa é a melhor fase para educar aquele espírito. É um período em que a criança está mais suscetível. O caráter dela está mais suscetível para estabelecer um novo caminho para aquele espírito, para coordenar a sua vida, para trilhar um novo caminho. Isso se os pais forem legítimos representantes da escola familiar. Tá? Os pais estão atentos ali na educação. E porque o lar, não a casa, o lar é tão importante para a edificação do homem. Por quê? Porque os maiores reajustes, os maiores resgates, as maiores reconciliações acontecem dentro do lar. Com os pais, com os parentes, com os irmãos, com a família. Esse é realmente o reduto da reconciliação e dos reajustes. E também porque tão importante é o papel da mulher para a espiritualidade, enquanto ela assume o papel de mãe. Além, lógico, das outras pessoas que vão surgindo na vida desse ser, né? Os mestres, os professores, os amigos, os influenciadores, né? Essa é uma palavra bacana que usa bastante hoje, né? Influenciador, tá? E que são quem? Quem ela vai se espelhar, ela vai olhar para aquelas pessoas e vai levar como exemplo. E olhe a seriedade disso. Tá? Bom, uma das questões mais polêmicas quando nós falamos em reencarnação é o esquecimento do passado. As pessoas às vezes perguntam assim, se o homem já viveu outras vidas, por que é que ele não se lembra das existências passadas? Isso é uma pergunta às vezes até que pessoas que nem são espíritas, que não creem na reencarnação, como uma forma de polemizar, jogam essa pergunta pra gente, né? Eu já vivi, então por que eu não lembro do que eu fiz? Primeiro, esse esquecimento ele é mais de causa fisiológica, mais de causa material do que espiritual. Tá? A materialidade, que é esse corpo aqui, que é muito limitado, ela se sobrepõe à espiritualidade. E ela funciona como um apagador. Ou seja, o cérebro do reencarnante, imagina uma criança, tá? O cérebro dela ela não tem condição nenhuma de exprimir lembranças de lá, da outra vida. Ela não tem referências. Como é que ela vai saber? Explicar para você, eu me lembro que numa casa assim, sabe? Mas eu não sei o que é uma casa ainda, eu não sei o que é cor, eu não sei nada. Tá? Então é uma limitação totalmente física. E quantos de nós aqui se lembram do que vocês faziam, do que nós fazíamos, aliás, quando tínhamos 3 anos? E foi nessa vida aqui, e a gente não lembra. Tá? Muito pouca gente.
tem essa lembrança. Então imagine de vidas passadas, né? Como é que a gente vai trazer essas lembranças? O que aparece realmente, o que se revela realmente, são os seus antecedentes em suas aptidões, né? Na facilidade ou não de aprendizado, de assimilação, as suas qualidades, os seus defeitos, os seus vícios, as suas virtudes, os pendores que ela vai demonstrando, as idiosincrasias, os atavismos, os apegos que ela tem. Isso vai aparecendo, né? Mas em forma geral, né? Ela vai demonstrando no dia a dia, no cotidiano, essas coisas. Mas particularidades, minúcias, detalhes de sucessos, de fracassos, que constituíram todo aquele passado, isso aí vai ficar velado, vai ficar apagado durante toda a vida terrestre. Às vezes até na própria espiritualidade, a própria espiritualidade não permite que você acesse vidas passadas, porque aquilo não é interessante, não vai te ajudar em nada. Imagina nós aqui na vida terrestre, que a gente já tem tanto problema e ainda vai acessar aquilo lá. Já imaginou a carga que seria para nós? E por isso que isso é uma bênção. É uma bênção, porque se persistissem as recordações das vidas passadas, iriam persistir também ideias erradas que nós já tínhamos cultivado do outro lado, nas outras vidas. Preconceitos, manias, tá? Visões distorcidas, isso viria tudo junto. E aí o que ia adiantar? Você não ia conseguir se recuperar porque você trazia aquilo de lá para cá. Como é que iria educar isso? Como é que iria trabalhar com isso? E isso, infelizmente, se dá pela nossa própria imperfeição. Porque, infelizmente, nós somos mais mazelas do que virtudes. Nesse contexto que nós vivemos e nessa fase que nós vivemos da vida. Nós encontraríamos, sim, muitos obstáculos, imensos obstáculos, para a nossa educação. Os nossos pais teriam um triplo de trabalho para nos educar. Por quê? Nós seríamos muito refratários às lições boas. Porque aquilo já veio de outras vidas e eu não quero saber disso que você está me ensinando. Tá? A minha mente está fechada para isso. E as visões, os julgamentos, desde o berço já estariam adulterados. Né? Não teria oportunidade para abrir. E o mais grave ainda, o conhecimento de um passado. Eu só sei que eu fui um criminoso, que eu fui um bandido na outra vida. Você já imaginou que peso seria para mim agora, nessa vida? Tá? Que tristeza, que sofrimento seria isso para mim agora? E aí o que vem? Vem aqueles remorsos, vem aquelas culpas que podem se transformar em doenças da alma, doenças emocionais, doenças psicológicas, e eu vou perder o meu tempo todo tratando essas doenças quando eu poderia estar crescendo e evoluindo de outras maneiras. Tá? A recordação das vidas passadas, ela só pode ser proveitosa para espíritos muito fortes, para espíritos muito evoluídos, que podem encarar a sua história de boas, né? Aquilo não influencia em nada para ele. E nós ainda, infelizmente, ainda não somos capazes disso. Reviver dores que já passamos, reviver injustiças que nós passamos e que fizemos aos outros, traições, traímos, fomos traídos, principalmente se esses elementos que nos trouxeram sofrimento, ou a quem nós trouxemos sofrimento, estiverem na nossa própria família. Já imaginou conviver 24 horas com uma pessoa que você sabe que te fez sofrer? Isso não seria possível. Nós não temos essa capacidade ainda. Tá? E mais, o conhecimento... Esse conhecimento integral das vidas passadas não seria um incômodo só para nós como indivíduos, mas para a sociedade. Tá? A humanidade já é tão belicosa, a humanidade já é tão beligerante por natureza. Você imagina se as pessoas tiverem conhecimento. Eu estou olhando para ela, mas ela me matou na vida passada. Tá? Como é que eu vou conviver com essa pessoa? Eu tenho que me reconciliar com ela, mas eu sei, sabe? Não há condições. Por isso, do esquecimento. O esquecimento do passado é, acima de tudo, uma prova da misericórdia divina.
Ele não quer que nós soframos por coisas que nós não podemos fazer nada. Não podemos mudar o nosso passado. O nosso poder é mudar o presente para mudar o futuro. E as coisas boas? Poxa, eu só fiz coisa ruim, eu fui criminoso e tal, eu não fiz nada de bom. Fizemos sim. E essas coisas boas que eu fiz, como é que elas são contadas? Como é que elas são contabilizadas na espiritualidade? Essas coisas boas são as qualidades, são as melhorias, são as virtudes que nós amealhamos, né? E isso tudo é que nos dá força, nos dá sabedoria para suportar as dores da vida. Né? Essas coisas boas que nós fizemos nos tornam mais fortes para os problemas da nossa vida. E por isso que a reencarnação, ela visa a vida futura. Né? Nas bem-aventuranças, Jesus nos disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, porque serão saciados. E bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que deles é o reino dos céus. Ou seja, a felicidade plena ainda não é nesse mundo, ainda não é nessa vida. Tudo que nós estamos passando de dor, nós seremos recompensados, seremos compensados numa próxima vida. Tá? E para ter certeza, se a gente não tiver essa certeza da vida futura, a gente não consegue aceitar, a gente não consegue se resignar diante do sofrimento do presente. Tá? Porque, eu sou infeliz agora, morreu, acabou, e eu vou ter essa vida miserável. Não. Existe uma explicação pela qual você sofre, mas você precisa ter esperança numa vida futura. Você vai colher a vitória numa vida futura. Mas então se pergunta assim, por que sofrem algumas pessoas mais do que as outras? Por que alguns nascem da miséria, enquanto outros nascem na opulência? Por que uns nada conseguem na vida, por mais que lutem, e outros parece que tudo sorri, né? Nasceu com o bumbum para a lua, o que faz, vira ouro. Tá? Quando a gente faz essas comparações, nós precisamos ter em mente o seguinte: primeiro, a transitoriedade e a temporalidade da vida terrena, que é muito curta. Diante da eternidade, os anos que nós vemos aqui, é nada. Tá? Que existem para todos os seres humanos o merecimento, os esforços e a dedicação para uma luta honesta, os talentos que as pessoas já desenvolveram, tá? Que são diferentes, né? Cada um está num nível de desenvolvimento dos seus talentos, assim como todos passam por provas e expiações. Tudo é colheita, tudo é resultado. E nada é presente, é sorte, é acaso, é benesse de Deus, é favoritismo de Deus, nada. Tudo tem uma razão de ser e de acontecer. Mas o que menos a gente entende é que os bens e os males sejam tão desigualmente distribuídos. Ou seja, entre o vício e a virtude. E que homens virtuosos sofrem ao lado dos maus que prosperam. Mais uma vez nós temos que ter em mente que a riqueza é uma prova muito difícil. E às vezes mais difícil do que a pobreza. Tá? Como Emmanuel disse, porque ela nos leva a arrastamentos que a pobreza não leva. É muito mais fácil você se perder na riqueza. As virtudes, elas fortalecem. Aqueles homens virtuosos lá que estão sofrendo, eles têm as virtudes que os fortalecem, que os ajudam a passar pelo sofrimento. E todos nós vamos passar por provas de riqueza e de pobreza. Invariavelmente. Nós vamos ter uma encarnação de riqueza, nós vamos ter uma encarnação de pobreza. Todos nós vamos passar por isso. A prosperidade do mal é só aparente. Tá? É só superficial. Ninguém sabe o que ele está vivendo na sua intimidade. O que para nós parece ser felicidade,
às vezes não é nada. Ele trocaria de lugar com o pobrezinho ali, que é bem mais feliz do que ele. Tá? Portanto, é a fé no futuro que pode consolar, que pode infundir paciência, resignação, para suportar as tribulações do presente, porque a gente sabe que elas são de curta duração. Tá? Não é para toda a eternidade. Então, meus irmãos, vamos crer firmemente, primeiro, que em tudo, absolutamente tudo, cada detalhe dessa vida, em tudo viceja o amor de Deus, o amor de Pai de Deus e a sua justiça, que é perfeita. E nós podemos sentir, nós podemos ver esse amor nas maiores dores da nossa vida. Quando nós estamos sofrendo, que nós recorremos ao Pai, Ele vem a nós, Ele nos ajuda. E nós podemos ver a expressão desse amor nas oportunidades e na liberdade que nós temos de escolha. Deus não nos impõe nada. Nós somos livres para escolher o caminho que nós queremos seguir. Nas chances que Ele nos dá de reparação do mal que nós causamos, de um passado delituoso, de um passado criminoso, de um passado doloroso, tá? E também nas colheitas do bem que nós praticamos. Porque Deus não coloca para nós somente a expiação. Não, quando nós fazemos o bem, nós vamos colher os frutos desse bem também. Enfim, a reencarnação, ela é uma chave. É uma chave, porque com ela a gente abre a porta do entendimento, nós começamos a entender o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos aqui. O raciocínio da gente se aclara. Tá? Não tem mais aquela coisa do obscuro, do escondido, do mistério. Acabou. Nós sabemos exatamente a que viemos. A fé, ela surge porque nós temos consciência de que Deus está ali por nós. E toda essa irmandade maravilhosa da espiritualidade que cuida de nós. E esse conhecimento, é esse conhecimento que liberta a gente efetivamente de todo o mal. Tem uma frase muito bonita que diz assim: cada criança que nasce, eu acrescentaria que renasce, é uma prova de que Deus ainda confia na humanidade. Deus tem fé na humanidade. O coração do homem planeja o seu caminho, mas é o amor de Deus que direciona os seus passos. Nós podemos fazer 1000 planos, mas é Deus que vai nos colocar no caminho. Portanto, mais do que tudo, e acima de tudo, sejamos gratos. Graças a Deus que nós estamos aqui, nós estamos nessa vida. Então, meus irmãos, muito obrigada por essa oportunidade, por essa chance de trocar com vocês esses minutos aqui. E tenham todos uma boa noite na paz de Jesus. Você pode fazer a prece final pra gente? Faço. Sim. Só um minutinho. Amado Mestre Jesus, querido e bondoso Pai de misericórdia e de amor, aqui nós agradecemos, Senhor, por essa noite maravilhosa, a companhia tão linda desses irmãos, tanto encarnados como desencarnados, Senhor. Que possamos levar para os nossos lares as lições aprendidas nessa noite e que possamos vivenciá-las, Senhor, no nosso dia a dia. Obrigado pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo pão em nossa mesa, por todas as coisas maravilhosas que vós nos dá a cada dia, meu Pai. E obrigado, Senhor, por ser o nosso Pai. Abençoa-nos, Senhor, conduz-nos de volta para os nossos lares em paz, em segurança, e que tenhamos um fim de semana muito abençoado. Em nome de Jesus, que assim seja.